Nós estamos no começo do terceiro livro da Torá, Vaikra, Levítico. Levítico é chamado o livro dos Kohanim, o livro dos sacerdotes. No site rabad.org traz a Parashá resumida. E aqui declara o seguinte: este Shabat assinala o início da leitura do terceiro livro da Torá, Sefer Vaikra, que trata principalmente dos serviços e responsabilidades dos Kohanim. Esta e a próxima porção semanal concentra-se em muitas das oferendas a serem levadas ao recém-construído Mishkan, o tabernáculo. A Parashá Vaikra, do capítulo 1 até o capítulo 5, verso 26, começa com Deus chamando Moshe para o Mishkan, onde ele receberá as muitas mitzvot, mandamentos, relevantes a serem definitivamente passados ao povo judeu. A primeira metade da porção da Torá descreve os vários korbanot, sacrifícios opcionais trazidos por indivíduos. Podem ser classificados em 3 categorias gerais, cada qual dividida em várias graduações de tamanho e custo. O Korban Olá, oferenda de elevação, que é completamente consumido sobre o altar. O Korban Mincha, oferenda de refeição, a qual, por causa do seu conteúdo, é geralmente trazido por pessoas de poucos meios. E o Korban Shelamim, oferenda de paz, parcialmente queimado sobre o altar, com o restante dividido entre os donos e os Kohanim. A segunda metade da porção discute as oferendas requeridas de Hatat, pecado, e Ashan, culpa, a serem levadas como expiação por transgressões involuntárias. Então vocês vão perceber que os sacrifícios, os 5 tipos, cada um é descrito em cada capítulo, os 5 primeiros capítulos falando de cada um. Eu já tinha declarado tempos atrás que o livro de Hebreus, na época que éramos uma igreja evangélica, ele dizia para nós naquela época, e continua dizendo para muitos no tempo atual, de que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Pelo livro de Vaikra, você vai perceber que isso é uma mentira, não é verdade, porque a gente acabou de ver aqui que dentre os 5 tipos de sacrifícios existe um que não leva sangue. E este que não leva sangue, ele é considerado o melhor por Deus. E sabe por quê? Porque é a oferta do pobre, é a oferta de farinha. E quem dava essa oferta é aquele que não tinha condições financeiras para comprar esta oferta. Então ele pegava da farinha, que já era muito para ele, que era uma farinha cara, e ele então pegava daquela comida que seria o seu único sustento. Isso é chamada de oferta nefesh. Por que é chamado assim? Porque nefesh, vocês sabem que é a alma que está no corpo. É esta parte da alma animal que é responsável pela vida das pessoas. Então significa que o Eterno está considerando essas pessoas como se elas estivessem entregando a morte para Deus. Por que entregando a morte? Porque ele está dando uma oferta para Deus que é como se ele estivesse dando o último prato de comida que ele tinha, e em seguida ele estava pronto para morrer. Ou seja, ele estaria fazendo para Deus algo sem comparação, porque com Deus não tem como você comparar mais nada, porque ele é acima de tudo quanto é tipo de imagem que a gente possa tentar explicar. Por mais que a gente tenta falar que Deus é grande, enorme, infinito,
A nossa cabeça, ela não tem noção do que é infinito. Sempre a gente pensa em algo grande, muito grande, enorme, gigantesco, mas sempre vai ter um fim. Só que Deus não tem fim. E com isso, eu fui explicar aqui para vocês e perdi a linha do raciocínio que eu ia falar dessa questão de como Deus faz. Lembrei, eu ia falar sobre quando o profeta, ele foi levado por Deus à casa de uma mulher, era ela e um filho, e eles estavam num tempo de fome. Então, para aquela mulher, ele disse o seguinte: com este resto de farinha que você tem, faça para mim um bolo, e antes que você coma com teu filho, traga primeiro para mim. Então, essa mulher, ela precisava ter uma fé especial. E nós falamos que é bitachon, é uma forma de você confiar que você não duvida. Você simplesmente confia e descansa. É instantâneo, tá? Então aquela mulher fez aquele bolo e trouxe para o profeta. E aí então a bênção vem sobre a vida daquela mulher. E ela consegue restaurar a vida dela, tá? Nessa sequência, quando Deus traz e permite que desde o menor, aquele que tem o mínimo, então até aquele que tem muito pouco, ele é aceito diante de Deus. Eu não sei se vocês prestaram atenção, se eu falei alto o suficiente para se ouvir. Então o Eterno falou assim há pouco, que muitas pessoas são visitadas por Ele em sonhos, e essas pessoas não têm noção da existência dele, mas que desde que uma alma desce a esse mundo, esta alma está conectada com Deus. Não sei se vocês prestaram atenção nisso, porque foi uma fala assim, já uma frase entrando na outra. Então ele estava falando em parte com a gente, e depois ele começa a falar daquele povo que nem sequer sabe que Deus existe. Nesse caso, como é a nação de Israel, e estamos no tempo de Moisés, todos eles eram cientes da presença do Eterno Deus, tá? Todos eles estavam presentes no momento em que Deus dá a Torá, e naquele pé do monte, entendeu? E para aquele momento, há aquela confusão em que o olho, ao invés de enxergar, ele escuta, e o ouvido enxerga. Todo aquele povo, eles tremeram em ver como que as coisas da presença de Deus. Eles tiveram muito medo e acharam que fossem todos morrer naquele momento. Quando Deus estava entregando, por exemplo, os 10 mandamentos, Deus declara, não é um mandamento por vez, mandamento 1 até o 10º. Deus fala ao mesmo tempo os 10 mandamentos. A mente da gente não consegue compreender isso. Como que você vai escutar 10 coisas ao mesmo tempo? Isso é uma coisa de fato divina, tá? E houve um temor tão grande para aquele povo que eles pediram em seguida para que Moisés ouvisse da parte de Deus e depois transmitisse a eles. Tem um louvor que a gente cantou hoje que declara dizendo que Moisés recebe a Torá do Eterno. Ele transmite para Josué. Josué transmite aos mais velhos, e depois os mais velhos transmitem aos de cada geração, tá? E assim a Torá chegou até o dia de hoje para nós todos, tá? Então quando você canta aquela música, você sabe que está dizendo sobre a transmissão da Torá. Transmissão, guarde isso que é importante. Deus transmitiu. Quando Ele transmite algo, aquilo não é posse da pessoa. Você pode ter um livro na mão,
Você tem a Bíblia hebraica. Você tem o livro na mão, a Torá. Mas isso aqui não é seu. Você não tem direito de aumentar e nem de tirar. Tá? É transmitido por Deus. Agora, quando um livro é escrito por você, então é propriedade sua. Por isso que é dito uma frase assim: eu gostaria de ter o direito de um autor em corrigir os erros numa segunda edição. Tá? A Torá ela não tem erro, ela foi dada como Torá escrita e ao mesmo tempo foi entregue a interpretação desta Torá escrita, que é a Torá oral, Shebel P. Tá bom? E sem a Torá oral, não tem como você compreender o que é que Deus estabeleceu pela Bíblia. Então, o erro que as religiões possuem é que elas não têm a Torá oral. A Torá oral, ela é de posse do povo judeu. Me dá um exemplo disso. O exemplo é que na Torá escrita, na parte da tua Bíblia, vai estar escrito lá para fazer franjas, tá? E que tem aquela linha azul. O texto só fala isso. Agora, como é que eles sabem como é que se faz isso? Então, essa é a explicação da quantidade de nós, da forma que é feita e aquela tinta azul que havia naquela época, é a Torá oral que explica como é que se faz. Entendeu? Bom, nós estamos falando aqui destas ofertas. Tá certo? Você tem holocausto, esta primeira oferta, onde aquele animal que é levado, a pessoa, ela vem, traz diante do sacerdote, coloca a mão dela sobre a cabeça daquele animal, como uma imposição de mãos, e então os pecados que estavam nela é transmitido, é passado para aquele animal. Então ele é todo queimado no altar. Uma maneira simples para entender isso é que este animal, que ele é queimado todinho, significa, numa linguagem simples, significa os pensamentos na nossa cabeça, os pensamentos pecaminosos, o fogo, a paixão. Então, quando uma pessoa percebia que ele estava se sentindo um pouco distante de Deus, então ele vinha e trazia voluntariamente este sacrifício. Então ele voltava em techuvá aos caminhos de Deus. O Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado quem? Quem é este homem bem-aventurado? O que ele faz? Vocês têm aí o texto para a gente acompanhar? Bem-aventurado aquele que o quê? O que ele faz? Eu já achei aqui, já vou. Então declara o Salmo número 1: bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem participa da reunião dos insolentes, mas ao contrário, se volta para a Torá do Eterno, e dia e noite a estuda. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro, que produz seu fruto na estação apropriada, cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembleia dos justos, pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto dos ímpios os conduz à sua ruína. Então era assim, o homem percebia que ele estava saindo do prumo, saindo da direção, algo externo estava modificando o jeito dele entender as coisas, ou seja, ele iria desviar dos caminhos de Deus. Então ele vinha e trazia aquela oferta diante de Deus. Tá? Mas, para o nosso tempo atual, quem somos nós hoje?
Nós somos os ricos ou somos os pobres? De uma forma geral, nós somos colocados como os pobres. Pensando não no sentido de declarar a palavra de maldição, de pobreza às pessoas, não é esse o ensino, o intento, mas está mostrando na qualidade de pureza, que mesmo aquele que não tem nada, porque você pensa assim, aquele que tem muito, é fácil ele falar de Deus, porque ele vai brotar nele um sentimento dizendo assim, olha, Deus existe, Deus me abençoou, olha a empresa que ele me deu. Veja os relatos de determinados tipos de igreja e que declara, olha o que Deus fez para mim assim, 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 assim. Tá? Então, o que ocorre com pessoas desse tipo? Ele é como um carvalho, como aquela árvore que ela cresce 20, 30 metros para o alto. Só que a árvore de verdade, se ela cresce 10 metros, também a parte da raiz aprofunda 10 metros. Por isso que tem vida muito longa, tá? Porque bate o vento, olha, não cai. Agora, pessoas que declaram de Deus, que Deus fez assim, assim, assim para ela, e contam um monte de coisa, e até no sentido de orgulho, de soberba, elas declaram, porque com dinheiro, segundo declara Eclesiastes, dos primeiros capítulos, até o capítulo 5, você vai entender ali que está dizendo que Deus escolhe aqueles a quem terão o dinheiro. Mas também é colocado sobre ele uma responsabilidade. Ele vai ser provado se ele vai agir com as viúvas, com os necessitados, com o pobre. Se ele vai ser misericordioso com essas pessoas. A grande maioria recebe como paga o seguinte: eles ficam pensando tanto em acrescentar mais dinheiro, que eles se esquecem daquilo que Deus colocou como função, missão para eles. Eles não cumprem. E aí o que acontece? Essa pessoa morre. E quando ela morre, os herdeiros são pessoas que não trabalharam para ter aquele valor em dinheiro. E a grande maioria desses herdeiros, dessas histórias semelhantes, eles perdem aquela riqueza. E isso é um castigo para aquela pessoa, porque ele deu a vida dele para ganhar dinheiro, e tudo aquilo que ele viveu, a geração que ficou, ela perde tudo, ou seja, não foi valorizado em nada, ele foi reprovado. Entendeu? Uma das coisas que é fácil compreender é que você tem aquele que nasceu num lar rico, aquela pessoa se torna pobre. Por que ela se torna pobre se ela era rico? Mas tem aquele que nasceu pobre e se transforma em rico. Então você tem o rico, que é rico hoje, mas nasceu pobre, mas você tem aquele que nasceu rico, que ficou pobre. Essa determinação, ela vem de eternidade, tá? Você vai perceber, embora não é o tema de agora, mas só para encerrar esse assunto, muitas pessoas, elas são muito inteligentes, elas sabem fazer um monte de coisa. E aí vem aquele dizer popular, o famoso ditado, quando diz que Deus deu asa para quem não sabe voar. Ou seja, a pessoa tem um dom, e você admira aquele dom, e você pensa, se Deus tivesse dado esse dom para mim, eu saberia trabalhar esse dom e ganharia dinheiro. E a pessoa, para homenagear o Giovanni, que provavelmente ainda está aqui entre nós, ouvindo, um dia ele me contou sobre esse conto. Ele é muito famoso dentro do judaísmo, só que ele deve ser um conto de fato, porque tem variantes. Quando uma história tem muita variante, então é mais um caos, né, do que uma realidade. Aí, essa história que ele me contou um dia, porque ele disse assim para mim: você já se perguntou o que uma pessoa como eu está fazendo neste lugar? Aí ele falou: não estou dizendo que eu sou alguma coisa. Ele disse assim: o que é que eu vi neste lugar?
para eu ficar aqui. É isso que ele estava falando, e é isso que ele explicou. Aí ele disse assim, eu poderia estar num monte de outros lugares grandes. Aí ele me contou a historinha, para poder explicar. Então ele disse assim, um cara muito bom pescador, estava lá pescando, curtindo aquela pescaria, e era jogar, tirar, jogar e tirar. E sempre tem alguém, algum aproveitador que está olhando, ou algum empreendedor, né? Um agente, e ficou olhando para aquele cara, chegou perto dele e falou assim, nossa, você é bom, hein? E você é tão bom, por acaso, você já pensou em se tornar um pescador profissional? Você já pensou em montar uma empresa? Imagina, do jeito que vai se montar essa empresa. Aí ele foi fazendo aquele círculo todinho, mostrando que ia enriquecer, que até aquela empresa que ia servir assim, a série tal. E aí, voltando, chegando de novo nesse cara, aí esse empreendedor fala assim, aí ia chegar um dia que você estaria tranquilo aqui pescando, e você estaria pescando simplesmente por prazer, porque você teria tudo. Aí o cara olhou para ele, né? A gente lembra a imagem do caipira aí do estado de São Paulo, né? Olhou para ele e falou assim, mas eu já estou pescando com prazer. Então essa é a diferença. A pessoa, ela tem ciência do prazer. Agora, aí ele falou assim para mim aquele dia, ele falou, por que eu estou aqui? Porque você não está preocupado em encher esse lugar de gente. Você está preocupado em que a gente tenha ligação com Deus. Ele é da área de publicidade, né? Aí ele dizia assim, se fizéssemos um projeto, a gente enche esse lugar em 3 meses. Vai estar cheio de gente. Por outro lado, seria o negócio da pesca. Você já pensou em encher esse lugar? Você já pensou em ser assim, tal, teu nome ser conhecido? Você vai ter dinheiro, porque dá dinheiro, né? Vocês sabem que dá dinheiro. E vai fazer isso, fazer assim, até o dia que você estaria aqui falando de Deus com prazer. Mas eu já falo de Deus com prazer. Não preciso ter essa riqueza toda para chegar aqui, depois de tudo que Deus deu, falar, eu tenho prazer. Ele falou, é por isso que eu estou aqui, porque a preocupação é que a gente tenha qualidade. Acho que foi o último culto que o Giovanni teve aqui com a gente. Ele tinha ido na Unicamp, toda terça-feira ele vinha, e eles tinham um grupo na Unicamp, eles conversavam sempre entre 3 pessoas, ele e mais 2. Chamado aí, o grupo fechado, 3 sábios. E ali, eles perguntavam coisas da vida, igual o filósofo faz, entendeu? E ele disse que tinha uma coisa, que isso ele me contou depois daquele culto, tá? O que eu falei naquele dia, aí que veio essa reunião, que ele falou o seguinte, olha, eu tive na Unicamp, assim, tudo que eu já falei agora. E eles já vinham perguntando determinadas coisas, então eles sabiam esse ponto, e faltava esse terceiro ponto para fechar esse triângulo, para que eles tivessem aquela sabedoria completa, ou seja, para morrer em paz. E ele disse assim, o que você falou aí hoje, você explicou esse terceiro ponto que a gente está procurando há muitos anos. E ele trouxe essa seguinte palavra, eu posso morrer em paz, porque eu alcancei o meu objetivo. Acho que foi o último culto dele. Questão de dias, ele faleceu. Tá? Veja que até nisso, Deus foi fiel para com ele. Não deixou ele morrer sem descobrir esse terceiro ponto. O que é que eles procuraram a vida inteira? Mentes brilhantes. Então você vai ver que a palavra do Eterno, ela não precisa ser para a mente brilhante. Às vezes o que a mente brilhante está procurando, eles sabem tantas coisas e às vezes não enxerga aquilo que é o mais simples. Eu não tinha falado nada demais aquele dia. O que eu falei aquele dia era uma coisa comum, que a gente estando na presença de Deus, a gente compreende com facilidade. Tá? Mas aquele que é muito inteligente, ele tem dificuldade para compreender coisas simples.
É sabido que Salomão é o homem mais inteligente que apareceu na terra. E é famoso também a declaração dele, ele falando que determinadas coisas nos mandamentos do Eterno, ele compreendeu a grande maioria, mas havia 3 coisas que ele não conseguia entender. Tá? Eu não lembro agora para te falar quais eram essas 3 coisas. E claro que está dentro daquela questão que é chamado rock, que significa que Deus não trouxe explicação porque a mente do homem não vai conseguir atingir aquele objetivo. Não vai entender, a mente não entende. Por que Deus manda fazer tal coisa? Quer ver? Acho que essa é uma das 3. É dito assim, sobre a Paradamá, a vaca vermelha. Então, para que serve isso? Estamos iniciando o livro que é o livro dos Kohanim, dos sacerdotes. O que o sacerdote, o sumo sacerdote precisava nesse trabalho? Então a pessoa, algum deles lá, se contaminavam com a morte, com o morto. Como que é que uma pessoa que tinha se contaminado com o morto era purificado? Essa vaca vermelha, ela tinha que ser todinha vermelha, não podia ter um fiozinho branco. Então tinha tudo um ritual de exigência, depois que de fato, se eu não me engano, até hoje, desde aquela época até hoje, tiveram apenas 9 vacas vermelhas. E agora, para a construção do 3º templo, já saiu notícia que eles já têm guardadinho a vaca vermelha. O que era feito? Essa vaca vermelha, ela era toda queimada no altar. E as cinzas dela, recolhido, era misturado com uma água, e a pessoa, então, recebia daquela água. E aquilo tinha o poder de purificar a contaminação daquela pessoa. Mas tinha um detalhe: a pessoa que pegava naquelas cinzas para fazer esse preparo, ela ficava contaminada. Agora, como que uma coisa que tira a contaminação de alguém, aquele que manipulou aquela cinza, ele fica impuro, ele não é purificado? Vai entender uma coisa dessa? Não é estranho? Pois é, tem muitas coisas que a cabeça da gente não alcança. E Salomão, portanto, falava dessa forma. Então, voltando para nós, no nosso tempo de agora, a gente vive para Deus, deve procurar viver para Deus nessa humildade em que o pobre vivia. Não interessava para ele se era o último alimento. O coração dele está tão voltado para Deus que nada mais é importante. Porque o mais importante ele já tinha, era conexão com Deus. Se ele podia pegar daquela farinha, que era a única coisa que ele tinha, portanto aquela farinha era a vida dele. Então ele entregava para Deus a vida dele, porque ele não ia ter o que comer praticamente. Ele dava para Deus. As pessoas que têm um boi, podia pagar um valor grande. Você imagina, 1 quilo de carne hoje está na faixa de R$50. 1 quilo. Quantos quilos tem um boi? Tá? Quem que vai comprar um boi para entregar? É tudo muito caro. Agora, aquilo que você tem em você, você tem que perceber, você tem valor. Ano passado, na época de igreja evangélica, a gente cantava uma música que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é alguém, você é um ser, você é alguém. E o Espírito de Deus, ele tem prazer em você. E aí declara: você tem valor. O Espírito de Deus está com você. Tá? Então, essa ideia é que Deus quer que você entenda que no caso esse pobre, por que ele entendia isso? Por causa do valor que estava dentro dele. Que valor? Ele tinha noção, ele sabia que era Deus. E se ele desse, ele queria ser participante
desta vida com Deus. Como por ser pobre, ele não tinha como dar uma oferta de boi, ele não tinha como dar uma outro tipo de oferta, como pobre, a oferta que ele podia era a de farinha. Então, quando ele pegava aquela porção de farinha, ele, por ser pobre, ele tinha pouquinha farinha. Mas ele pegava daquele pouquinho que podia significar, eu posso morrer, porque agora eu não tenho o que comer. Então, ele compartilhava em oferta aquilo com Deus. Tá? O que é que nós temos? As pessoas pensam assim, meu corpo, minhas regras. Não é assim que a TV mostra e fala? Que a pessoa, que a mulher tem direito, tudo isso é questão política. Mas na realidade é assim. Você acha que você tem direito ao seu corpo? O seu corpo, saiba, não é seu. Por quê? Porque é explicado que o que é você? Você é alma. Você é a tua alma. A tua alma é tua. Tanto é que é você que vai determinar com o tipo de vida, como que você enxerga Deus, como que você vive para Ele, como que é a tua espiritualidade, a forma como você entende Deus, as pessoas e o mundo. Essa relação que você cria com este universo, isso vai determinar o teu julgamento quando você morrer. Porque aí, hoje, você não está no mundo das almas. Hoje você tem um corpo que é vestimenta da alma. Quem é você de fato? Você é uma alma. Mas para você ter existência aqui neste mundo, chamado de SA, Deus precisou te dar uma vestimenta, uma roupa, que é o corpo físico. O corpo físico é a roupa da alma. É isso. Mas essa roupa não é sua. Foi te dado emprestado. E aí, conforme você vive aqui, nesse contato com Deus aqui neste mundo, aí vai determinar, porque quem vai ter que entrar nesse mundo das almas, você vai ter que ter uma vestimenta para este mundo das almas. Para você ter a vestimenta que você tem aqui, Deus te deu. Agora é você que vai construir uma vestimenta para você entrar nesse mundo das almas, que é quando você morrer, no caso, quando a tua alma foi separada deste corpo. A tua alma vai perder a vestimenta que é o corpo. Ela vai ter que ter uma vestimenta específica para o mundo das almas. O que é que essa pessoa construiu? Se ela não construiu nada, diz o Zohar, ela vai entrar nesse mundo das almas despida, nua. E isso vai ser uma grande vergonha para essa alma. E aí vamos voltar nessa questão do pobre. O pobre, dentro dessa humildade, ele consegue se conectar com Deus e entender que o pouco que eu tenho, eu posso compartilhar. O que é que Deus tem esses filminhos que passam pelo YouTube, que não sei se isso foi combinado, tá? Ou se foi de verdade. Ali na hora parece que foi de fato de verdade. Então o cara colocou uma câmera, isso foi nos Estados Unidos, ficou ali olhando aquele andarilho, cara, o mendigo de rua, e foi lá e deu para aquele cara $100 e deu para ele. E ficou observando se ele iria comprar as coisas tudo para ele, essas coisas todas. Aí o cara entrou numa loja, tipo esses postos de gasolina que tem a loja, sabe? Era um mercado que tinha ali em frente assim. Ele entrou lá e saiu de lá com um monte de sacola. Ele foi mais para frente, sabe o que ele fez com aquele dinheiro? Ele comprou um monte de comida e foi distribuir para aquelas pessoas que também não tinham. Ele não pensou nele. Ele pensou no outro. O pobre, nesse sentido, ele é protegido por Deus, porque nesse sentido que estamos falando, ele compartilha a própria vida dele com Deus. Não está pensando nele. Aquela mulher que estava lá necessitada, quando o profeta fala para ela, faz um bolo e traga para mim. Porque ela falou, eu vou fazer um bolo, vou comer com meu filho e vamos morrer. E aí vem alguém e fala, dá esse bolo primeiro para mim. Ou seja, a pessoa ia falar assim, escuta, se você quer que eu morra, você está apressando a minha morte,
Porque se eu comer o bolo, eu posso ainda durar mais uns 2, 3 dias. Agora, se eu der esse bolo para você, eu já vou morrer. Parece que há um egoísmo nisso daí, mas a pessoa compartilhou a última coisa que ela possuía. Aí a questão é, o que é que nós temos compartilhado com as pessoas? Você pensa que é só dinheiro? A gente pode compartilhar atenção. A gente tem ouvido para ouvir pessoas. A gente tem a boca para abençoar pessoas. Comentei semana passada, a nossa boca, está escrito em Provérbios. Você quer ter saúde emocional? Livra a tua boca de falar lashon hará. Você quer ter condições melhores de vida? Inclina os teus ouvidos a ouvir as palavras de Deus. Se eu não me engano, acho que lá no capítulo 4 de Provérbios que diz isso. Então veja, ouvir as palavras do Eterno, a boca, livrar a tua boca de fofoqueiro, de calúnia, de falar injustiça. Ou seja, o nosso corpo, nós podemos santificar este corpo. Usar as nossas mãos, para quê? Para bater em pessoas? Para roubar? A nossa mão ela tem que ser usada para abençoar, para estender. Já tem dias que eu coloco na prática o que eu tenho ensinado aqui para vocês. Sai à rua, passa perto de pessoas, fala bom dia para elas. Pode ver. Tem gente que não vai responder, porque fica até com vergonha. Mas tem gente, a grande maioria, vai te responder bom dia. O que está acontecendo? Você está usando a tua boca para abençoar uma pessoa. Mas também quando ela responde e fala bom dia, ela também está abençoando você. Ah, mas aquele fulano lá, ele é um assassino, ele é mau. Mas quando ele fala para você bom dia, ele está usando a parte boa dele para declarar uma bênção à tua vida. Então isso é fácil. Seja abençoado no decorrer do dia. Fale bom dia, fale boa tarde. Abençoe pessoas. Ou seja, tira de dentro de você a inveja. Porque tem um vizinho, já não mora ali mais, mas ele era vizinho nosso lá há muitos anos atrás. E ele era motorista de ônibus para a empresa, ele tinha um ônibus, né? E depois ele largou tudo e fez uma empresa de cozinha industrial. Ele fornecia comida e aquilo deu certo, ele começou a conquistar coisas. Aí um dia ele falou para mim uma frase que todo mundo conhece, que as pessoas começaram a falar o quê? Bem ou mal? Não podia falar, poxa, fulano de tal foi abençoado por Deus, olha como ele está prosperando. Não, o que você acha que as pessoas diziam? Ficou rico, hein? Agora esqueceu os pobres, agora o nariz está empinado, agora não diz mais bom dia. Ou seja, que tipo de fala é essa? De maldição. E aí ele me dizia essa frase famosa: as pessoas veem a pinga que eu bebo, mas ela não vê os tombos. O caipira fala, os tombos que eu caio, né? Você não vê o quanto aquela pessoa sofreu para adquirir aquele bem. Aí vai alguém lá e olha, isso é chamado o famoso olho gordo, Aihará. Você olha para aquilo, você fala, poxa, que bênção esse carro novo, mas por dentro, você falou, pô, como essa pessoa tem um carro novo? Eu estou tentando trocar o meu mais de 10 anos e não consigo, e essa pessoa do nada conseguiu. Então, que bênção, foi verdadeira essa fala? Não foi, não abençoou. Que trouxe para ela um Aihará. E o que é o Aihará no sentido? Por que é dito que quando você vai fazer alguma coisa, você não tem que contar nada para ninguém? Justamente por causa do Aihará. Porque a pessoa, quando olha para você e ela se volta para Deus, mesmo ela não conhecendo Deus, ela se volta para o mundo espiritual e fala assim, olha lá, se fulano, não vejo nem ele trabalhando direito, como é que ele teve dinheiro
para pegar uma coisa dessa? Ah, isso não é justo. Então ele está lançando um julgamento, esse julgamento sobe diante de Deus, e aí demônios vão aparecer diante de Deus e vai pedir revisão de julgamento na tua vida. Então coisas que você tinha pecado, por exemplo, e você já tinha passado pelo julgamento de Deus, e Deus foi generoso, Ele agiu com aquele nome Adonai, de misericórdia. E aí quando vem esse segundo julgamento, esse pedido de revisão, eles vão pedir para que Deus olhe aquele julgamento que foi feito em misericórdia, mas que agora Ele veja você com severidade. Elohim. E aí Deus vai ser obrigado, entre aspas, a trazer dificuldades para você. Agora, por que aconteceu isso? Por causa do Ai-Hará. Porque um abençoado olhou para você e falou: ah, Deus abençoe, que bom, hein? Porque ele olhou, é que nem a plantinha lá que pega, como é que chama aquela plantinha, vó? A que suga lá a energia negativa? Como é que é? Arruda. Arruda você deve ter em casa, o judaísmo ensina. Tenha sempre arruda na sua casa, porque na hora que chegar alguém e com negatividade, a planta vai absorver aquilo, não vai cair em você. Tá? Então essa oferta do pobre, aqui nesse sentido, nós estamos falando, não é enfatizando a pobreza, não é isso, mas enfatizando como riqueza do coração. O pobre é um rico. A maioria das pessoas alegres são pobres. Sabia? Sabia que ser pobre não é defeito? Não, a ideia não é falar de pobreza nesse sentido. Mas tinha um rabino, os seus alunos estavam lá perguntando as coisas para ele. De repente foi perguntar para ele sobre essas questões desse tipo que eu estou falando aí, né? De ser pobre e continuar aquela alegria. Ele falou: olha, eu não vou saber responder isso para vocês, mas olha, está aqui o endereço, vai lá naquela cidade, procura o rabino fulano de tal, fala que você é meu aluno e que eu pedi para que você perguntasse para ele sabe te responder. Quando os alunos chegaram lá, e na casa de que aquele rabino tinha dito que aquele outro rabino era um homem muito grande, espiritualmente falando. E aí, quando as pessoas chegaram lá, a casa dele era praticamente aquela casa de barro, famoso pau a pique. Na hora que entrou, chão de terra, uma mesa pequena, uma cadeira, uma caminha lá que nem na roça a gente vê aqueles colchão de palha, né? E aí perguntaram para ele sobre o que é você sofrer por não ter as coisas, sofrer por isso, por aquilo outro. Aí ele respondeu assim: não sei responder isso para você, porque eu nunca passei por isso. Ou seja, a casa dele não tinha nada, uma cadeira, uma mesinha, uma caminha, mas para ele assim: eu tenho tudo, Deus tem me dado tudo, então eu não tenho sofrimento, eu não sei o que é sentir falta das coisas. Sabe o que é atingir um grau alto em espiritualidade? É quando você está contente, sempre contente com aquilo que você tem. Eu não posso falar que eu atingi esse grau, mas já há muito tempo, e a Andy é testemunha disso, ela fala para mim: Rafa, eu não sofro, porque eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Ah, você tem um carro X ano. Vou dar o exemplo do Nequim.
Você lembra o ano lá, que final de ano? Lembra que o Eterno falou, ó, você pega o carro tal, dá para sua irmã pela metade do preço, e essa metade do preço você não pega em dinheiro, pega o carro dela. Aí eu peguei o carro dela, que estava bem ruim, e ele me fala, agora você vai dar pro Nequinho. E eu pensei assim, poxa, como é que eu vou dar esse carro pro Nequinho? Eu estou com vergonha. O que será que Deus queria provar em você? Se não foi para você, foi para nós. E sabe que é a lição que você traz para nós? É de que eu nunca vi você reclamar daquele carro. Você pegou uma coisa que deu, eu brinco com você, eu falei assim, eu te dei meio carro, eu te dei só o K, faltou o Rô. No que você pôde, você fez aquele carro andar decentemente. Uma vez você me deu carona para ir buscar uma escada lá na casa do Celso, lembra? E depois a gente veio pela pista. Um arranque que você deu naquela pista lá, um motorzinho, beleza, do carro. Então, ele cuidou do carro dele com amor. Mas uma outra pessoa ia receber uma coisa dessa, sabe o que ela ia falar? Ah, isso aí eu vou vender pro ferro velho. Para que isso? Ou então ela fala assim, poxa Deus, obrigado, hein? Para aquele lá foi tal coisa, mas para mim, eu não sei, se você pensou isso lá fora, pelo menos para nós você nunca falou. Então você foi um bom mentiroso, se isso aconteceu. Porque nunca passou para a gente essa questão. Tá? Aí de repente o que aconteceu? Você ficou esse tanto de tempo com o carro e aí Deus vai lá e permite que o carro seja roubado, né? Depois de um bom tempo. Mas aí, olha só, em seguida você conseguiu um outro carro. Se você não tivesse, se o ladrão não tivesse levado aquele carro, você estava com aquele carro até hoje. Então Deus olhou e falou, mas peraí, chega, já chegou o tempo, agora eu vou dar um tempo novo para ele. Agora, tem gente que é muito bom para com Deus, mas que não tem esse sentimento que ele teve. O Rodrigo, já falei para vocês, eu tenho pavor de perder visão. Eu fico pensando assim, se eu ficar cego, eu prefiro morrer. Mas o menino lá, que vocês conheceram, ele ficou cego, não enxergava nada, escureceu tudo. Ele nunca falou de Deus para mim, nunca. E eu achava, mas não é possível. Eu falei, Rodrigo, você nunca falou com Deus, por que foi permitido? Nunca, 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 nunca. Ele nunca atribuiu a Deus coisa alguma. Então, quer dizer, nisso, ele é muito melhor do que eu. Porque ele suportou uma prova que eu acho que eu não suportaria. E também não quero que Deus me prove nisso. Então veja as coisas que você tem. Veja o que você pode fazer. Olha a historinha do Giovanni. Qual é o prazer de vida que você tem hoje? Você vai precisar daquela volta toda. Então você tem que saber que você já tem. Se você já tem, usa o que você já tem. Usa alegria. Usa paz. Gosta das coisas de Deus? Procure mais. Hoje tem internet em todas as casas praticamente. Você pode estudar a Torá, você pode procurar aulas de rabino, você pode procurar, tem de todo tipo, tem professores diversos. Quando eu comecei a estudar aí de novo essas coisas, que vocês sabem que é complicado, não dava para comprar um monte de livro, a gente fica encantado. E aí eu comecei a descobrir que em espanhol, um monte de livro judaico, gratuito pela internet em espanhol. Eu não sabia ler espanhol, sofria lá, algumas, que nem português. Que nem português, é verdade, mas tem um monte de palavrinha lá que muda todo sentido. E aí o que eu fiz? Eu fui estudar espanhol.
Comecei ali sozinho em casa, na internet, olhando, fui aprender. Tem professor de todo tipo. Então o aluno escolhe o tipo de professor que se adapta a ele. Aí eu fui lá e eu leio todos esses livros em espanhol hoje, de boa, é uma bênção. E eu me alegro com isso. Mas eu fui fazer. O hebraico, teve algum professor que chegou e foi falar comigo? Não teve. Mas teve um professor na internet, que é um dos primeiros, Alexander Shir. Ele promovia os vídeos deles gratuitamente para ensinar. Então, a base. E um dia eu estava sofrendo, era duro entender aquelas coisas. Aí um dia, ouvi aquela voz de Deus que falou assim, você está fazendo errado. Não vai nessa parte aí que está difícil. Aprenda a ter um vocabulário. As palavras aí mais fáceis, depois que você pegou essas palavras, você já vai estar sabendo as palavras que é o alfabeto. Aí você volta nessa aula. Quando eu fiz essa sugestão, quando eu voltei naquela aula, pronto, não era difícil mais, era fácil. Então você não vai para a parte de gramática. Vai aprender as palavras, aprenda o alfabeto, sabe o nome de letras, saiba diferenciar uma da outra, o que significa. Depois, vê lá as palavras, shalom, como que se escreve shalom? Que letras que está usando? Shalom, o que é? É paz. Como que monta essa palavra? Aí, na hora que você volta lá para ver uma aula, ficou mais fácil. Entendeu? Agora, para quem que é isso? Você quer conhecimento de Deus. As pessoas, muitas pessoas, só querem pedir, me dá, me dá, me dá, me dá. E aí Deus vai te perguntar, para que você quer isso? Ora, para eu aprender. Resposta errada. Vai ser assim, ó. Agora, se a pessoa fala assim, eu quero aprender para eu compartilhar. Porque a luz de Deus, a característica dela é de compartilhar. A nossa característica é de receber. Então você tem que receber com essa característica da luz. Receber para poder compartilhar. Então Deus vai lá e ensina holocausto. Ensina oferta de paz, oferta de transgressão, oferta pela culpa, oferta pelo pecado. E aí você tem essa minhá, essa farinha. E aí você dá para Deus a tua essência. E aí Deus vai ter prazer nessas coisas. Você vai ser de fato uma bênção para Ele. Agora, por que o justo sofre? O justo sofre porque ele merece? Não, ele não merece sofrer. Então por que ele sofre? Ele sofre por causa daqueles malvados. E por mais, você vai pensar, mas isso não é justo? Se eu vivo uma vida reta com Deus, me torno um justo, o mérito é eu não sofrer. De repente eu estou sofrendo, mas não é justo, não fez nada para sofrer. Deus está pegando a maldade de pessoas e traz como sofrimento para você, para Ele não destruir essas pessoas, para que ela tenha um pouco mais de vida, para ver se ela se volta para Deus no processo de techuvá. É aquela questão, para a gente encerrar, Deus falou assim para Davi, Davi, é verdade, está escrito que você não vai fazer o templo, a casa para mim, porque tua mão é suja de sangue. Aí todo mundo malha Davi, né? Que ele foi desqualificado, porque era isso, porque era aquilo. O Midrash vem e fala assim, sabe por que Deus disse isso? Inverte e fala assim, a conversa é, Davi, eu não posso permitir que você faça o templo para mim, sabe por quê? Porque você é tão justo. Aonde você põe a tua mão, me agrada tanto, enche de santidade, que se eu permitir que você construa um templo para mim, e o meu povo pecar lá na frente, porque eu sei que eles vão pecar, para que eu não destrua este meu povo, eu vou destruir o templo. Agora, se você construir este templo, você vai encher de santidade, eu não vou poder destruir.
E aí como que eu vou fazer com o meu povo? Como que eu vou corrigir esse meu povo? Olha como é diferente as coisas, tá? Pois bem, então a gente aprende que tem uma outra história aqui de oferta, em que a pessoa leva a oferta de paz, e ela então, uma parte da comida é para Deus, e uma outra parte da comida, ela vai sentar com o sacerdote e vão comer junto à mesa. Isso aqui também é uma parte importante para a gente abrir bem o leque, né? E você entender que Deus te concedeu amigos na vida, amigos para você compartilhar a tua dor. Não existe uma pessoa que fique sem um socorro de Deus. Como foi dito há pouco, a grande maioria não sabe falar de Deus, não sabe quem é Deus. Mas não é porque elas não saibam quem é Deus que Deus abandona essas pessoas. De maneira alguma, Deus não abandona. Não falta alguém para trazer uma palavra de consolo. Não falta alguém que traga na necessidade daquela pessoa, que tenha um ouvido para ouvir. Entendeu? Alguém que chore junto com aquela pessoa, alguém que faça alguma coisa. Deus tem permitido tudo. Ou seja, então essa oferta de paz vai falar para a gente que nos grandes momentos, imagina a alegria, você saber que o sacerdote é que faz a intermediação entre céu e terra, e você ter o prazer de comer com ele. Um exemplo meio bobo, mas saiu um vídeo aí do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, e aí ele está lá diante daquele povo, ele pega o microfone e fala assim, tá bom, alguém pode fazer a pergunta. E ele ficou olhando para aquele salão lá, alguém levantou a mão, falei, tá bom, pode vir aqui. Aí foi lá correndo, sabe quem era? Um menininho desse tamanho, uma criança, tipo 7 anos de idade. E aí chegou, ele era que nem um púlpito que estava aqui, ele pegou aquela criança no colo, aí com o microfone ele falou, você pode fazer a pergunta. Ao invés da pessoa perguntar, a pessoa foi e deu aquele abraço nele, deixou o homem sem palavra. Ele falou assim, isso aqui não tem preço. Você recebeu o abraço de uma criança, não tem preço, é sincero. Entendeu? Bom, o que serve isso daí para essa coisa que a gente está falando? Aprenda a ter essa pureza que a gente vem falando. Aprenda a entender que pessoas estão pagando um preço alto para que você tenha um pouco de paz. Não sei se vocês lembram de um ensino que eu dava aqui para vocês tempos atrás, em que uma dificuldade, quando ela é muito pesada para você, ao invés de Deus trazer toda ela para você, Ele chega aqui e divide um pouquinho para cada um. Cada um aqui sofre um pouquinho para te ajudar a carregar essa carga pesada. Quando você tem essa ideia, então você sempre está querendo ajudar alguém. Não importa o quanto, é um pouquinho só, mas esse pouquinho já está aliviando a dor do outro. Isso está dentro da roupagem que se chama amor. Faça a tua parte. Nunca, me dá, que negue de me dar. Medida por medida. Aquela mulher, quando lá no passado ia ligar o forno para assar os pães, ela ia nas vizinhas. Falava, mulher, você tem algum pão para assar? Aproveita o meu forno, que eu vou assar aqui, você aproveita o meu forno. Ia na outra, Então, o fogo na casa dela servia para abençoar pessoas. Passado algum tempo, uma cidade lá foi pegando fogo, a mata, o fogo veio andando, ia comendo tudo. Quando chegou próximo da vila dessa mulher, ora, o fogo na casa dela não era bênção? E se o fogo da cidade vinha e chegasse na casa dela e destruísse tudo, seria o quê? Maldição. Então, o que aconteceu? O fogo, quando foi chegando perto da casa dela, parou. Porque o fogo não tinha autoridade da parte de Deus para queimar a casa dela. Porque o fogo na casa dela sempre foi bênção. Por que Moisés não foi ele que declarou
entre aspas, a maldição na água, para transformar a água do rio no Egito em sangue. Por quê? Por que teve que ser Arão? Porque Moisés foi resgatado, foi salvo naquelas águas. Como que ele é questão de gratidão? Como que você vai amaldiçoar uma coisa que te fez o bem? Então aprende essas coisas. E aí você vai ver que a vida, por pior que ela seja, você vai ter uma vida em paz. O que o Eterno falou hoje. Lembra, tenha paz. Tá certo? Eu vou terminar com essa palavra. Haja paz